Petrobras anuncia um novo aumento no preço dos combustíveis e você vai ver também. Empresas de telemarketing começam a usarem o prefixo 0303 nas ligações. IBGE lança atualização de 3 estudos anuais de geociências utilizados para referenciar várias atividades no país. Instagram da ONG Casa Guido volta a ser da entidade. Ponte que caiu em Sara começa a ser demolida. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quinta-feira, 10 de março de 2022, tempo continua instável em todo o sul catarinense. A exportação de carne bovina subiu e bateu recorde em fevereiro. No primeiro bimestre, as vendas aos mercados internacionais atingiram 342 mil toneladas. A Associação Brasileira de Frigoríficos informou que as exportações de carne bovina do Brasil aumentaram 47% em fevereiro. Um novo recorde para o mês em 182.341 toneladas. A receita com os embarques somou quase 976 milhões de dólares, um avanço de 77% em relação a fevereiro de 2021. Somando a venda de carne bovina aos mercados internacionais nos primeiros 2 meses do ano, chegou a 342.339 toneladas, com receita de mais de 1.780 bilhões de dólares. O crescimento foi de 36% no volume e de 62% em faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de reduzir a sua participação nas compras, a China ainda é o país que mais importa carne bovina brasileira, com quase 141 mil toneladas no primeiro bimestre do ano, ou 41% das exportações totais. Segundo a associação, no ano passado, os embarques chineses representavam 47% do total. O segundo maior consumidor da carne brasileira são os Estados Unidos, que aumentaram a quantidade importada de 3% em 2021 para 12,7% neste ano. A Receita Federal zerou as alíquotas do PIS/PASEP e do COFINS sobre o botijão de gás de cozinha de 13 quilos de uso doméstico. A medida do índice sobre a importação é a receita de comercialização do produto. A medida é adotada em meio à disparada no preço do petróleo em razão do conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. A Rússia é o maior exportador mundial de petróleo e derivados combinados com exportações de cerca de 7 milhões de barris por dia, ou 7% da oferta global. Os preços atingiram os níveis mais altos desde 2008. O petróleo Brent fechou em $119,40 o barril. O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostra que o gás de cozinha ultrapassou os R$100 em todas as regiões do país, variando de R$ 109,40 a R$ 140. O IBGE lançou uma atualização de 3 estudos anuais de geociência que são utilizados como referência para diversas atividades de órgãos públicos, privados e pela sociedade em geral. O órgão informou que as mudanças são de rotina. O Instituto afirmou que nesse conjunto de dados estão aplicadas as determinações decorrentes de decisões jurídicas, novas leis estaduais, relatórios técnicos confeccionados pelos órgãos estaduais responsáveis pela divisão político-administrativa e ajustes cartográficos das linhas divisórias aos melhores insumos disponíveis, tendo reflexos no cálculo de áreas e limites considerados nas estimativas populacionais 2021. Além do Distrito Federal e do Distrito Insular de Fernando de Noronha, o Brasil tem 5.568 municípios. Nos mapas municipais, foram atualizados 342 municípios dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Alagoas, Bahia, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. Goiás foi o estado com mais municípios atualizados, seguido por Mato Grosso e o Paraná. Ceará e Bahia foram os estados que passaram por menos mudanças.
Em relação ao desenho da malha municipal, o IBGE realizou ajustes cartográficos em vários municípios em função da disponibilidade de novos insumos cartográficos. Todas as atualizações feitas influenciam em estudos e pesquisas demográficas do IBGE. E a Petrobras não resistiu. Depois de 57 dias sem aumentar os preços dos combustíveis nas refinarias, hoje a empresa anunciou um novo preço de venda, que chegará a ficar 18% mais caro. A Petrobras anunciou hoje o reajuste de preço de venda da gasolina e do diesel para as distribuidoras a partir de amanhã. Após 57 dias sem aumento, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras subirá de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro. Já o gás GLP, o gás liquefeito de petróleo, de acordo com a empresa, o último ajuste de preços vigorou a partir de 9 de outubro do ano passado. A partir de amanhã, o preço médio de venda do GLP da Petrobras passará nas distribuidoras de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, o equivalente a R$ 58,21 por 13 quilos, refletindo o reajuste médio de 0,62 centavos por quilo. A seguir, Tribunal Superior Eleitoral vai se preparando para as eleições 2022. Novos casos de poliomielite estão sendo registrados no mundo. A doença que causa a conhecida paralisia infantil tem a sua prevenção feita através de vacinas na primeira infância. E segundo os dados do Ministério da Saúde, algumas regiões brasileiras têm ficado abaixo do número esperado de crianças vacinadas. Recentemente, uma menina de 3 anos foi diagnosticada com poliomielite por poliovírus selvagem no Malawi, o primeiro caso na África em 5 anos. Israel informou no dia 6 de março um novo caso em uma criança de 4 anos, ainda não imunizada, em Jerusalém. No Brasil, até 2015, a proteção contra a polio se aproximava de 100%. A Sociedade Brasileira de Imunizações afirma que desde 2014 a cobertura vacinal contra a doença está abaixo da meta de 95%. Considerando todas as doses, a cobertura vacinal era de 96,55% em 2012. Em 2021, caiu para 59,37%. Outro fator que gera preocupação nos especialistas é a disparidade entre as regiões brasileiras, com coberturas vacinais mais baixas nas regiões Norte e Nordeste, na casa dos 60%. A região Sul lidera o ranking, com mais de 76% de imunização. Contra a polio, popularmente conhecida como paralisia infantil, são aplicadas 3 doses da vacina ainda no primeiro ano de vida da criança. A primeira etapa acontece a partir dos 2 meses de vida, com mais 2 doses aos 4 e 6 meses, além do primeiro reforço entre 15 e 18 meses e do segundo reforço entre 4 e 5 anos de idade. E acaba de chegar a informação através do Instagram do governador do estado, Carlos Moisés da Silva, que ele irá fazer um novo decreto a partir desta sexta-feira. A sua publicação entrará em vigor a partir do sábado sobre a retirada de máscaras da obrigatoriedade do dia a dia. As pessoas vão poder optar se usarão ou não máscaras de proteção facial ao longo do seu dia, independente de serem locais abertos ou fechados, isso para todas as idades, para toda a sociedade catarinense. O decreto será editado amanhã, publicado amanhã no Diário Oficial do Estado, e as medidas vão passar a valer a partir do sábado. E começou nessa quinta-feira a obrigação das empresas de telemarketing a usarem prefixo 0303 para realizarem as suas chamadas.
A partir desta quinta-feira, todas as empresas de telemarketing serão obrigadas a utilizar o prefixo 0303. Assim, as pessoas saberão quando uma ligação é de uma operadora e poderão escolher atender ou não a essa chamada. Essa mudança foi anunciada pela Anatel no final do ano passado. O consumidor também pode solicitar o bloqueio preventivo das ligações com esse novo prefixo às operadoras. Só que essa medida preocupa a Associação Brasileira de Telemarketing, que justifica que o bloqueio em massa pode levar ao desemprego do setor. Bem, para pedir o bloqueio, basta entrar no site nãomeperturbe.com.br. E se ainda assim as ligações continuarem, o consumidor pode denunciar a empresa. Isso é importante. Ainda faltam alguns meses para as eleições no Brasil e os brasileiros vão às urnas apenas em outubro para escolher seus próximos deputados, senadores, governadores e, é claro, o presidente. Mas o calendário eleitoral já está valendo e é preciso estar atento aos principais prazos e conhecer as inovações que serão implementadas. O Tribunal Superior Eleitoral modernizou a legislação sobre a propaganda eleitoral na internet e impôs regras para os candidatos que têm intenção a usar as redes sociais para angariar votos. A propaganda paga está proibida na internet. O candidato não poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas para publicações de cunho político, mas o impulsionamento é permitido a partir da pré-campanha, desde que não haja disparos em massa. Apenas empresas cadastradas na Justiça Eleitoral poderão fazer esse impulsionamento. Não será permitido pedir votos explicitamente e o limite dos gastos deve ser respeitado. Também não é permitido ao candidato ou partido realizar show virtual ou presencial. A única exceção é a realização de show com o objetivo de arrecadar recursos para a campanha, sem pedido de voto. Nesse ano, pré-candidatos também poderão fazer propaganda eleitoral entre janeiro e agosto, desde que não haja pedido de voto. Outra alteração importante que eu considero é a possibilidade de realização de show para arrecadação de recursos. Ou seja, artistas podem realizar shows com a finalidade de arrecadar recursos para a campanha de determinado candidato. Como se sabe, há muitos anos no Brasil é proibida a realização de showmício, aquele show com a finalidade de entreter o eleitor e cujo objetivo era fazer propaganda eleitoral e pedir voto, e esse showmício continua proibido. A inovação é essa possibilidade de realização de show por artistas com o objetivo de arrecadar recursos, mas é importante destacar que nesse show não será permitida a realização de nenhum tipo de propaganda eleitoral, nem o pedido de voto. Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, o envio de mensagens para o eleitor é permitido, mas apenas para aqueles que quiserem. Quando o eleitor sinalizar que não tem interesse naquele conteúdo, o candidato deve cessar o envio, sob pena de multa. Como estratégia de comunicação, o WhatsApp e o SMS ele pode ser usado nessa campanha, porém com parcimônia. Caso o usuário não tenha fornecido os dados para estar nessa lista de conteúdo, ele pode pedir para ser retirado. Até porque a LGPD está aí para proteger os nossos dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, que desde 2020 está em vigor. Então, caso nessas eleições o usuário peça para sair e ele não for retirado dessa lista, ele pode acionar o Ministério Público ou a Justiça Eleitoral. Caso o eleitor não tenha se cadastrado para receber mensagem e comece a receber, ou tenha se cadastrado e depois se descadastrou, o candidato tem um prazo para deixar de enviar as mensagens e caso ele não cumpra esse prazo, ele poderá ser punido com pena de multa no valor de R$100 por envio de mensagem que o eleitor informou que não tem interesse de receber. A Justiça Eleitoral também busca combater a disseminação de notícias falsas. É proibida a veiculação de propaganda que desinforme ou ridicularize um candidato. Além disso, quem fizer publicações mentirosas com o objetivo de descredibilizar o processo de votação poderá responder pelo uso indevido de meio de comunicação com responsabilização penal. Além disso, o TSE assinou acordo com as principais redes sociais com o objetivo de combater a disseminação de desinformação no processo eleitoral.
Uma outra estratégia já adotada nas redes sociais administradas pela empresa Meta, ou seja, o Facebook e o Instagram, é a inclusão de um selo que informa que aquela publicação trata de eleição. Ação semelhante já ocorre em publicações sobre a Covid-19. A publicitária especialista em marketing político, Nani Blanco, destaca, no entanto, que o selo em si não impede a divulgação de informações falsas e é responsabilidade de cada um buscar fontes confiáveis para a checagem de dados. As publicações patrocinadas, elas vão conter um selo que indicará que isso se trata de um anúncio político. Porém, nem sempre isso vai impedir que uma fake news seja divulgada por aí. O mais importante nessas campanhas, além da gente verificar se tem ou não o selo político, é se informar sobre o que aquela notícia trata. Para isso existem os sites de checagem e a gente pode também procurar outras fontes e não ficar focado somente em um anúncio. Então é importante que a gente tenha consciência que nem sempre o anúncio político ele irá se tratar de um anúncio que não contenha fake news. Mas as redes sociais estão se juntando para que o disparo de fake news seja bem menor do que a última eleição. Isso é importante também. Segundo os dados do IBGE, a produção industrial caiu no mês de janeiro. A produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro na comparação com dezembro e perdeu boa parte do avanço registrado no mês anterior. Segundo o IBGE, essa foi a maior queda para meses de janeiro desde 2018 e o pior resultado mensal desde março do ano passado. Na comparação com janeiro do ano passado, caiu 7,2%, no maior tombo nesta base de comparação desde janeiro de 2016. Com o resultado, a indústria está 3,5% abaixo do patamar de antes do início da pandemia, em fevereiro de 2020. Em 12 meses, a produção fabril acumulou alta de 3,1%, mas avanços perdem cada vez mais a intensidade. A queda em janeiro foi acompanhada por todas as grandes categorias econômicas e por 20 dos 26 segmentos industriais pesquisados. O destaque negativo foi o grupo de veículos automotores, reboques e carrocerias, que recuou 17,4% de dezembro a janeiro, depois de crescer 18,2% nos dois últimos meses de 2021. Esse segmento foi seguido por indústrias extrativas, que havia registrado alta na produção no acumulado de novembro e dezembro. A seguir, vetos do ICMS são discutidos por deputados na Alesc. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado estadual Moacir Sopelsa, do MDB, promoveu uma série de reuniões com participação de parlamentares, representantes do governo do estado e empresários do setor de bares e restaurantes e também produtores de leite, UHT e de trigo. O objetivo do parlamento é intermediar o diálogo antes da deliberação dos vetos do executivo às propostas aprovadas pelos deputados e que tratam da cobrança de ICMS de alguns produtos e serviços no estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, realizou uma reunião de conciliação com representantes do setor produtivo e do governo do estado. O parlamento intermedia o diálogo antes da deliberação de vetos do executivo a propostas aprovadas pelos deputados e que tratam da cobrança de ICMS. O encontro realizado no gabinete da presidência também contou com a participação de líderes de partidos e presidentes de comissões.
O objetivo da reunião foi discutir o veto do governo a emendas que os deputados incluíram num projeto de lei aprovado no fim do ano passado, que altera 5 leis de natureza tributária, a maioria relacionada a benefícios fiscais. Os produtores de leite e de farinha de trigo e os donos de bares e restaurantes consideram que foram prejudicados financeiramente pelo veto do governador. Essas emendas dos deputados tratam de alterações nas alíquotas de ICMS. A Comissão de Constituição e Justiça já deu parecer pela rejeição ao veto, decisão aprovada pelos empresários dos setores envolvidos. Foram 3 reuniões separadas com cada um dos setores afetados. Os empresários puderam explicar aos deputados e aos secretários de Estado da Fazenda, Paulo Eli, e da Casa Civil, Heron Giordani, por que querem a rejeição do veto. A primeira negociação foi com os produtores de leite UHT, que querem manter no projeto o artigo que eleva a alíquota de ICMS de 12% para 17% para o setor. De acordo com os empresários, a medida evitaria um aumento de 24 centavos no preço do litro do leite para o consumidor. Temos aí 10% de queda de consumo nos últimos 12 meses em função da pressão inflacionária que o consumidor tem. E o veto ele faz com que o preço na gôndola fique maior. E a gente teme muito a queda de consumo, por isso que a gente está pleiteando a derrubada do veto. Porque com a derrubada do veto, nós entendemos pelos cálculos realizados por tributaristas que a variação no consumo, no consumidor, no preço do consumidor será mínimo, praticamente zero. A segunda reunião foi com os produtores de trigo. Olha, nós pleiteamos a derrubada desse veto porque nós pedimos exatamente a isonomia com os 2 estados do Sul, Paraná e Santa Catarina. Tem essa diferença, né, que o veto criou de 5% e Santa Catarina com o Rio Grande do Sul também. Isso, ela tira a competitividade da indústria catarinense perante os outros estados. Em seguida, foi a vez dos empresários de bares e restaurantes do estado. Eles defendem o mesmo tratamento dado ao setor nos 2 estados vizinhos, para a manutenção de 120 mil empregos e de 5 mil empresas, sendo que mais da metade delas estaria endividada por conta da pandemia de Covid-19. Não é justo que o catarinense pague a mais alta carga tributária nas suas refeições. A proposta que nós temos é equiparar a carga tributária do estado de Santa Catarina do Paraná, reduzindo dos atuais 7% nos alimentos para 3,2% e 25% nas bebidas para 3,2%. O catarinense não consegue mais pagar uma alta carga tributária, não somente no nosso setor, mas em vários outros. O consumo está sendo sufocado e, dessa forma, sufocando as empresas e os empregos. O secretário da Fazenda, Paulo Eli, não cedeu às reivindicações. Aceitou discutir a redução em 2 pontos percentuais da alíquota sobre o trigo para vendas fora do estado. A nova lei entra em vigor no início do mês que vem. A intenção dos deputados é apreciar o veto do governador em plenário até o próximo dia 25. O plenário vai ser soberano e o plenário vai saber decidir se vai manter ou se vai derrubar o veto, né? Nós vamos fazer a nossa obrigação de sempre estarmos abertos para o diálogo, que é importante se conversar. Nós ganhamos porque a gente teve a grandeza de trazer os setores aqui, do governo fazer as suas colocações, do setor poder fazer a sua colocação, e para mim isso é muito importante. A ponte que caiu na rodovia Lino Zanoli, em Içara, deverá ser substituída por uma provisória dentro dos próximos dias. O trabalho de retirada da estrutura que colapsou na última terça-feira já começou. O governo municipal de Içara, por meio do Departamento de Serviços Urbanos, iniciou na manhã de quinta-feira a demolição da estrutura da antiga ponte, que cedeu na rodovia Lino Zanoli. O trabalho é feito por máquina rompedora, pois a estrutura pesa cerca de 90 toneladas de concreto e ferro. Ao mesmo tempo, ao lado trabalha uma escavadeira hidráulica preparando as cabeceiras do rio para a instalação de uma ponte provisória. A ponte provisória não irá permitir o tráfego de caminhões. A construção de uma nova ponte poderá
poderá levar até 6 meses. Após a retirada do material que restou da antiga estrutura, após o colapso, é que a equipe de engenharia da Prefeitura irá iniciar os estudos de solo para elaborar os projetos da nova ponte, como o arquitetônico e o estrutural. E devido aos estragos ocasionados pela chuva, a prefeita Dalvânia Cardoso assinou na noite desta quarta-feira o decreto de situação de emergência no município. O Instagram da ONG Casa Guido de Criciúma foi devolvido à entidade. Hackers atacaram a conta da instituição há cerca de 10 dias. Depois de 10 dias nas mãos de hackers, o Instagram da Casa Guido foi recuperado. A entidade que auxilia no tratamento de crianças com câncer teve sua conta roubada e utilizada para arrecadações indevidas de valores que não eram para a instituição. A diretora de marketing, Viviane Hoffmann, deu a notícia da devolução da conta nas redes sociais. Hoje a Casa Guido tem uma excelente notícia para compartilhar com todos vocês. Nós conseguimos finalmente recuperar o nosso perfil do Instagram após 10 dias que ele havia sido hackeado. Então deixo já registrado o nosso agradecimento a todos que acompanharam conosco esse processo de recuperação de conta. Ele foi bem desgastante, mas com o apoio de uma empresa especializada em recuperação de perfis de Instagram, nós conseguimos hoje finalmente ter acesso novamente à nossa conta. Já fizemos todos os procedimentos indicados para garantir a segurança da conta da Casa Guido e para que isso nunca mais aconteça. Deixo registrado o nosso agradecimento a todos vocês que acompanharam e torceram para que a gente recuperasse logo a nossa conta. A conta do Instagram da instituição serve para reforçar as ações promovidas pela Casa e trazer as informações de forma oficial a toda a população. Que bom que tudo deu certo. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você, assista a gente no YouTube, no Facebook e também acompanhe as informações no nosso Instagram, @TV Primavera. A todos vocês uma boa noite, até amanhã.